Hoje a gente vai falar sobre um tema bem relacionado, né, com essa questão da nossa carreira, da nossa profissão, que é sobre o reconhecimento, né? Como que a gente pode obter aí o reconhecimento na nossa carreira. Só que para isso a gente precisa, obviamente, de planejamento financeiro. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? E para tratar desse assunto, a gente está trazendo hoje aí uma educadora financeira, a Bárbara Feller, tá? O perfil dela é muito legal, depois vocês visitem lá, comecem a seguir, é bem interessante o perfil dela, tá, pessoal? Quando a gente pensa em reconhecimento profissional, né, a gente já falou, né, precisa de planejamento financeiro. Mas vocês já se pegaram em alguma situação, por exemplo, de ter uma formação muito legal, muito interessante, algum curso bacana, alguma certificação que você queira tirar e por falta de grana, né, de estar com o seu orçamento totalmente comprometido, você não conseguir adquirir aquele determinado curso? Se a resposta é sim, tá? Então fica aqui até o final dessa live, porque é sobre isso exatamente que nós iremos falar, tá? E obviamente que para ter reconhecimento na nossa carreira, a gente precisa sim investir em conhecimento, né? A gente precisa de planejamento, a gente precisa de organização, e por que não falar, né, em organização financeira, em controle financeiro, tá? E é sobre isso aqui que a gente vai nortear a nossa conversa de hoje. Eu vou chamar a minha convidada. Oiê, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso perfil e vamos falar sobre finanças, né? Vamos lá. Queria que você começasse se apresentando, falando aí para o pessoal, os professores, um pouquinho da sua formação, da sua experiência, um pouquinho da sua página, desse seu perfil, como é que surgiu essa ideia. Tá, ótimo. Então, boa noite, né, pessoal? Sim, oficialmente. Eu sou a Bárbara. A minha primeira formação é licenciatura em matemática, então eu também sou professora. Só que hoje eu não tô mais em sala de aula. Hoje eu trabalho exclusivamente com as finanças. Depois que eu fiz a faculdade de matemática, eu emendei o bacharelado em economia, então eu acabei fazendo, né, uma licenciatura e um bacharelado. E eu fui professora temporária um tempo, aí eu fui concursada em num serviço administrativo também. Assim, eu experimentei, sabe? Eu já vivi essa loucura ali de ser temporária, de não ter muita certeza, de todo fim de ano estar na rua. Depois eu consegui me efetivar, mas daí não foi na área da educação. Foi um pouco frustrante. Então eu saí do concurso para empreender, né? Que é como dizem, os trabalhos mais legais assim são frequentemente criados, né? Pela gente mesmo. Porque aí a gente sabe o que a gente quer fazer. Então eu uni, né, o que eu gosto, que é a área da educação, que era o que eu sentia falta quando eu estava nesse outro concurso, com a parte das finanças, né? Não é à toa que eu fiz a faculdade de economia. Então eu decidi, vai ser isso, vai ser educação financeira. E aí eu comecei a ensinar professoras, eu ensino professoras, né, hoje, eu ensino finanças para professoras autônomas. Então, tanto a parte do próprio negócio, né, de professoras particulares, professoras de idiomas, enfim, e também a parte da organização financeira pessoal, né? Porque assim, do jeito que a gente faz uma coisa, é o jeito que a gente vai fazer as outras coisas. Não adianta consertar um lado só e o outro nada, né? Então eu ajudo as colegas professoras, porque eu sei que a gente não vê isso nas licenciaturas, muito provavelmente na pedagogia também não, né? Não fiz faculdade de pedagogia, mas eu acho que na área da educação, de modo geral, a gente não tem muito contato com a questão do assunto finanças. Então é uma dificuldade que geralmente as professoras têm. E, né, claro, como eu disse,
a maior parte assim do meu assunto, do que eu falo, é para as professoras empreendedoras. Isso se torna ainda mais visível quando a professora decide empreender. Porque aí, além de cuidar da pessoa física, tem uma pessoa jurídica ainda. Então, você duplica o problema, se não souber cuidar. Então, no meu perfil no Instagram, eu tento traduzir. Tento não, né? Faço. Eu traduzo essas coisas aí do economês, do financês, para que os professores entendam, para que seja uma coisa assim na nossa linguagem, sabe? Sim. Então é isso. Ah, você falou que realmente, né, a gente não tem muito contato com essa questão de finanças. E agora, né, com esse novo ensino médio, está para entrar essa disciplina aí dentro desses itinerários formativos e, querendo ou não, a gente vai ter que começar a tocar nesse assunto com os alunos. Não sei se você chegou a tomar conhecimento disso. Você está por Eu dentro disso. Eu sou muito entusiasta da educação financeira nas escolas. Quando eu dava aula de matemática para os anos finais, né, do fundamental, daí eu geralmente trabalhava com os anos finais. Eu trabalhava isso com os meus alunos. Era um dos assuntos que eu mais gostava. E assim, né, educação financeira não é nem disciplina em si na escola, né? É tema transversal. Então, às vezes fica muito aquela coisa também de que um fica esperando o outro trabalhar e o outro fica esperando o outro e o outro fica esperando o outro e ninguém faz. Ou fica esperando o professor de matemática também, o que, apesar de ser professora de matemática, eu não sou muito favorável, porque dá para ensinar isso de outras maneiras também. Só que não vem ao caso, eu concordo que é importante e eu espero que entre com mais força agora por conta dessas renovações que a grade está passando. Meu, eu torço demais, torço muito. Só que os professores precisam primeiro saber, né, Tamires? É muito chato querer enfiar isso goela abaixo do professor. Achar que o professor vai ensinar um negócio que ele não sabe nem pra ele é uma baita de uma sacanagem. Com certeza, é uma competência que a gente precisa primeiro desenvolver em nós, né, para depois a gente passar isso. Assim como não só a educação financeira, mas qualquer uma dessas outras disciplinas, né, que estão aí para entrar. Isso mesmo. Concordo, eu também tenho esse ponto de vista. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre, né, efetivamente o tema, sobre o assunto, e começasse introduzindo exatamente sobre como que deve ser esse planejamento financeiro, se ele tem categorias, subcategorias, como é que deve ser mais ou menos a estrutura desse planejamento? Que aí não é um planejamento para o professor, porque o professor, como você falou, ele é uma pessoa física, é uma vida que ele vive e a gente tem que encaixar isso, esse planejamento dentro da nossa vida, né? Uhum. A questão do planejamento financeiro, eu sempre comparo, porque eu acho que é um negócio muito irônico. Como a gente acha que é facultativo fazer o planejamento financeiro, sabe? Assim, é uma coisa que tu escolhe se tu quer fazer ou não. E não deveria ser. A gente deveria entender que isso faz parte da vida, né? Até como eu disse assim, a gente fala a vida financeira. Não existe vida financeira, existe a vida, que foi o que tu acabou de falar. E as finanças são uma das áreas dessa vida. Então, do mesmo jeito que você planeja a tua aula, planeja as tuas férias, planeja um monte de coisa na tua vida, tu não vai planejar as tuas finanças. Não tem, sabe? Não tem nexo até. Então, é o tipo de coisa que muita gente foge, mas também em parte por ser um tabu, né? A gente comentou disso de não ser visto na escola, mas isso não é nem exclusividade da escola. É papel da família também, da sociedade como um todo, e aí um fica esperando pelo outro e às vezes não acontece em lugar nenhum. Então, o planejamento financeiro ele é importante, uma porque é parte da nossa vida, é a primeira coisa, não adianta negar, não adianta fugir. E outra é porque os nossos sonhos não se realizam sozinhos, né? E o dinheiro não sobra. Se tem uma coisa que vocês podem ter certeza é que dinheiro não sobra. Isso nunca vai acontecer. Eu vou fazer uma pós-graduação se sobrar dinheiro. Eu vou fazer uma viagem quando sobrar dinheiro. Eu nunca conheci uma pessoa que fez essas coisas. Nunca.
Ou tu se organiza para colocar esses sonhos no teu planejamento, ou então eles tendem a não acontecer. E é geral isso. É uma coisa de todo mundo. Daí não é um que é coitadinho ou outro não sei o quê, não, é geral. Então, como é que a gente faz esse planejamento financeiro, né? Foi o que tu perguntou. Às vezes tem pessoas que acreditam que tu fazendo uma lista de despesas, né, uma lista das coisas que tu tem para pagar, que isso é planejamento financeiro. Faz isso e chama de planejamento. Isso não é um planejamento. Isso é uma lista de gastos. É o que eu digo. Uma lista de gastos é isso, uma lista de gastos. O planejamento financeiro, ele tem sim uma estrutura, como tu falou. Ele tem partes, né? E inclusive a primeira parte, né, desse planejamento são as fontes de renda. Então, antes de a gente começar a listar para onde que o dinheiro vai sair, ele tem que primeiro entrar. O planejamento financeiro não é uma coisa difícil, porque ele segue a lógica do teu dinheiro. Qual é o caminho que o dinheiro faz na vida? Primeiro ele entra, depois ele começa a sair. Então, todo planejamento financeiro tem 3 partes, eu costumo dividir em 3 partes. Então, a primeira delas, entradas de dinheiro. Precisa colocar todas as fontes de renda. A segunda parte são os investimentos. E aí, nesses investimentos, aí entram sonhos que você quer realizar e que você quer guardar dinheiro para fazer. Então, sejam cursos que você está pensando em começar, sejam as viagens que você quer fazer, uma reserva financeira para não passar aperto, sabe? Tudo que envolve guardar dinheiro hoje para fazer depois entraria nos investimentos. E essas 2 primeiras partes é, como eu disse, o que a maioria não faz. A maioria das pessoas pula logo para a terceira parte do orçamento, que daí ele está despesas. Então, não dá para fazer só a terceira parte e chamar de planejamento. Não é. É 1/3 do planejamento. Precisa ser colocado uma parte para os investimentos e precisa ser colocado de onde esse dinheiro vai sair, que então são as fontes de renda, né? Entendi. Com relação a uma coisa que eu assim, sempre tive muita dúvida, e sempre que eu vejo perfis de profissionais que trabalham com finanças, cada um trabalha de uma forma, mas alguns eu vejo que trabalham com essa questão de percentuais. Existe um percentual que a gente tem que separar para uma determinada área da nossa vida, categorias? Tem alguma coisa assim que tem que ser fixa ou não? Assim, essa questão das categorias, eu super concordo. Eu faço, tipo, a gente faz um orçamento aqui em casa, né? O meu noivo e eu. E é o que eu ensino no meu método também. A gente precisa sim ter clareza de quanto que a gente está gastando em cada área, sabe? Então a gente tem ali as categorias. E essas 3 partes ali são tipo pedações, sabe? São o macro do orçamento. Ele é dividido em 3 partes. Mas daí dentro dessa terceira parte, que são as despesas, aí a gente consegue desdobrar um pouco mais, desmembrar em categorias. Aí sim, né? Aí a gente tem a parte de o quanto que gasta com moradia, que daí então são o aluguel, água, luz, internet, condomínio, gás, contas da casa mesmo, é bem intuitivo, né? Moradia. Aí os gastos com alimentação. Então, sim, é importante a gente saber quanto gasta com moradia, com alimentação. Tem também a categoria de transportes, de saúde, de educação, de lazer, despesas pessoais. Quem tem os pets também precisa colocar uma categoria para os cuidados com os pets. Então, sim, é importante saber para onde que está indo o nosso dinheiro, dividindo por categorias. Só que essa questão dos percentuais, eu sou um pouco resistente, sabe? Eu não tenho isso no meu método, em nada. Eu até concordo de fazer a questão de percentuais no investimento, por exemplo. Se comprometer a investir 10% do que tu recebe, ou investir 20% do que tu recebe.
Pros investimentos, eu até entendo que é uma forma mais fácil de controlar. Então, é ok. Só que eu nunca vou dizer que tu precisa investir 20% da tua renda, porque eu não concordo com isso. Tudo que envolve dinheiro não é exato. Ao contrário do que as pessoas pensam. Isso não é uma ciência exata. Finanças não é uma ciência exata. É uma ciência, é humana, né? Até a própria economia, né, que eu cursei, as pessoas ficam, nossa, mas vai gostar de exatas assim lá na China. Não. Economia é humana. Por que é humana? Porque são decisões que a gente toma. São prioridades. E são pessoas que tomam decisões. Não são máquinas. Então, se existe uma ciência que estuda as decisões financeiras das pessoas, e decisões é humana, então a economia também é humana. E aí, essa questão dos percentuais, eu vejo que seria muito colocar todo mundo na mesma caixinha. É uma coisa que eu não concordo. Então, para mim, pode ser prioridade uma coisa que para você não é. Se eu te disser, olha, você reserva pelo menos aí no teu orçamento 10% para gastar com lazer, você vai dizer, tá, mas eu nem concordo, eu não costumo sair, eu prefiro usar esse 5% para lazer e outros 5% aumentar o orçamento da categoria de educação. Posso fazer? Não, não pode, porque o método é 10, então tu tem que fazer 10. Eu não concordo. Cada pessoa tem prioridades, então o que eu ensino é não deixe nada zerado, sabe? Não deixa nada zerado, muito menos os investimentos, que geralmente é o que o povo sacrifica, né? Faltou dinheiro, tu tira de onde? Ah, esse mês não vai dar para guardar para aquela viagem. Esse mês não vai dar para guardar para aquele curso, já que a gente está falando aqui de questão de aperfeiçoamento, né? Ah, esse mês não vai dar. Mês que vem eu guardo, quem sabe mês que vem eu guardo um pouquinho mais. Guarda nada. Guarda nada. Não acontece. Então, por mais que eu seja contra percentuais que servem para todo mundo, tipo assim, cravar para a sociedade inteira, como a gente ouve falar no método, tem um método famoso que é o 50, 30, 20. Cara, a pessoa que inventou esse método, ela estudou muito, é um cara muito conhecedor das coisas. E se funcionou para ele, que bom. Mas olha a realidade de tanta gente, salários diferentes, estilos de vida diferentes. Então não dá para generalizar dessa maneira, sabe? Não deixar nada zerado, mas uma vez que tu percebe o teu próprio padrão, que é o padrão da tua família, quanto que a gente costuma gastar em alimentação, quanto em moradia, a gente concorda com isso? Aí quando tu se compara contigo, né? Tu compara a realidade da tua família com a tua própria família, é outra coisa. Aí eu sou favorável. Eu não sou favorável a regras prontas e universais. É isso que eu discordo. Pessoal que tá aí, boa noite, pessoal que tá chegando. Gente, mandem as dúvidas de vocês, tá? Que no final vai ter aqui a sessão de dúvidas para Bárbara poder responder. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a como organizar as finanças de vocês para poupar e sobrar aquele dinheirinho para não só... que hoje a gente está falando para sobrar dinheiro para você investir na sua carreira, mas assim como sobra dinheiro para a carreira, qualquer outro sonho, né, Bárbara? Com certeza. Que é o que a gente falou de prioridade, né, Tamires? Porque a gente vai fazer... assim, a questão é mental. E então não funciona só para o dinheiro, funciona para tudo. Quando é que a gente faz uma coisa? Quando a gente vê sentido nela. Então a nossa mente, ela não entende que tem que fazer sobrar dinheiro. Ela não entende por quê. Por que fazer sobrar? Sobra é uma coisa que ninguém precisa. Então para que eu vou fazer sobrar dinheiro? Então a gente tem que dizer para nossa mente o que a gente quer fazer. E aí é nesse ponto que entra o que tu acabou de dizer. Tu tem que determinar, é um curso? Ok, é um curso. É uma pós-graduação? Ok, é uma pós-graduação. É uma viagem? Ok, é uma viagem. Mas entra ali num site e pesquisa para que cidade que é essa viagem. Entra nesses sites, né,
de busca de passagens, enfim, e ver quanto que custa essa viagem. Começa a mostrar para tua mente que é uma coisa mais real, que é uma coisa, sabe? Pô, não é tão abstrato assim. E a mesma coisa funciona para pós-graduação, para um curso que você queira fazer. Por que que você quer fazer? Qual é o curso que você quer fazer? Em qual instituição? Você já escolheu? Você já pesquisou o preço? Que também não dá para dizer assim, né? Eu vou guardar dinheiro para fazer uma pós-graduação. Tá, mas pós-graduação tu faz de R$ 1.000 a 20 mil? Pode ser qualquer uma. Quando tu chegar a 1.000, tá bom? Ah, não, a que eu quero fazer é 5 mil. Ah, tá, então tu quer fazer uma de 5 mil, o planejamento já é diferente. Entende? O plano para 5 mil não é o mesmo plano que para 1.000. Ou às vezes o tempo não vai poder ser o mesmo. Quando tu começa a fazer essa pesquisa de qual é o sonho que tu quer realizar, isso não só vai tornando para tua mente um negócio um pouco mais real, né? Ela vai entendendo que aquilo de fato é importante para você, como tu também sabe quanto tempo que tu vai demorar para chegar ali. Né? Não precisa também dar umas viajadas. Às vezes você prefere esperar 1 ou 2 anos a mais para fazer, só que fazer o curso que você quer, ao invés de ter que fazer numa instituição que não era a que você queria ou o curso que não era bem o que você queria. Então, tem tudo isso. Precisa ir bem a fundo nessa questão do sonho. O financeiro é um dos pilares, mas geralmente ele vem quando outras coisas já foram bem desdobradas, ou deveriam ter sido, pelo menos, né? Então, falando isso, me fez lembrar esses dias aqui em casa, né? Porque já não é de hoje que eu tenho conversado com meu marido para ele investir, né, na carreira dele, fazer um curso para se aperfeiçoar, porque ele trabalha com essa questão de manutenção, né, de coisas de jogos. E aí ele é autodidata. Eu falei, você precisa fazer um curso, se programar para isso. E aí sempre entra as despesas, paga, é aquilo que você falou. A gente está por terceira etapa, né? Não lança aquilo que a gente, aquilo de entrada, né, que tem, e já vai para a terceira etapa. Quando vê o dinheiro já foi, principalmente porque tudo é cartão, tudo é débito, cadê o dinheiro? Ganhou um dinheiro legal, né? E o dinheiro, quando vê, acabou. Você vai olhar na conta, acabou o dinheiro. Gente, para onde que foi? Você nem sabe para onde foi o dinheiro, se esvaiu. E isso que você está falando, né, fez muito sentido. Tem que incluir mesmo, porque não sobra. Se a gente for esperar para sobrar, não sobra, né? Não sobra. Tem só 2 certezas na vida: a morte e que dinheiro não sobra. Entendeu? Tá ali, lado a lado, não sobra. Uma questão importante aí que tu falou, né, que vocês pulam. É legal que é uma conversa, então uma fala uma coisa, daí a outra vai lembrando e tal. Tu falou isso aí de que vocês pulam as 2 primeiras etapas, né? Às vezes dá essa sensação de que tu tá fazendo certo. Se tu soubesse que tu tá pulando alguma coisa, tu não pularia, né? Muito provavelmente. Fazia assim porque tu acreditava que assim era o jeito certo. Só que também não precisa ficar pesado, sabe? Nossa, mas daí vai ter um monte de coisa para fazer. Se eu vou ter que colocar as entradas de dinheiro, vou ter que colocar os investimentos, vou ter que colocar as despesas, vai dar uma baita de uma mão de obra. Só que eu sempre gosto de dizer, e eu aproveito essa tua, né, essa deixa, para falar da periodicidade em que a gente precisa fazer esse controle financeiro. O planejamento em si, por exemplo, do mês, eu vou fazer uma vez por mês. Então, aqui em casa, por exemplo, e eu sempre uso o exemplo daqui de casa, não tem problema com isso. O noivo e eu fazemos no último fim de semana do mês. A gente planeja o mês seguinte. No último fim de semana do mês. Então, naquele sábado, sempre no sábado, geralmente no sábado a gente faz isso. A gente senta para planejar o mês seguinte. E aí, durante a sequência daquele mês, a gente anota o que tem de gastos diários. Então, tu pode fazer isso numa folha de papel, sabe? Tu não precisa de uma planilha para isso se tu não quiser, né? Pode, como tu disse, mas o dinheiro simplesmente some, a gente vai passando no débito, aí um pouco paga em dinheiro, um pouco passa no crédito, no fim tu não vê, né? Então, o que dá para tu fazer? Tu pode pegar uma folha e tu pode registrar isso. Ou tu pode abrir uma conversa no WhatsApp, tu e o teu marido, mas uma conversa só para isso. Não é aquela que tu pede pra
trazer pão para casa quando ele vier do trabalho. Não, é outro. É um grupo, vocês dois, que tu vai chamar só de finanças, por exemplo. E aí, cada vez que um gastar dinheiro ou então entrar dinheiro, vocês vão mandar lá. Mercado 25,49, débito. Para tu saber o que aconteceu, quanto custou e qual foi a forma de pagamento. Entende? Daí o dinheiro não some. Se tu fizer esse diário. Então dá para fazer o diário no papel mesmo? Dá. E dá para ser mais tecnológico e fazer um diário no WhatsApp? Dá também. Quem junta as contas, né? Quem é casal e tem as contas junto, é legal fazer no WhatsApp, às vezes, que daí fica no mesmo lugar registrado dos dois. Não tem que ficar caçando depois. E uma vez por semana, daí fazer a reunião disso e jogá-la no orçamento doméstico, né? Aquele que foi feito no último fim de semana do mês anterior, tinha lá os tetos de gastos de cada coisa. Que é importante ter isso. Definir limite de gasto. Não é à vontade, né? Não pode ser à vontade. Então, se tu definiu... É um pouco de... É como eu acho que você falou, tá mais relacionado com talvez a reprogramação mental, né? Sim. E faz parte, a finança faz parte de um desses pontos, né? Porque qual é pelo menos aqui em casa, né? Qual é o desespero? Os vencimentos estão chegando, aí a gente entra o dinheiro, a gente só se preocupa em paga, tem que pagar, porque não pode deixar passar do vencimento. E a gente acaba não fazendo esse controle ali certinho. Quando vê, o dinheiro foi embora e a gente nem sabe para onde que foi. Mas adorei a dica do WhatsApp. É rotina, né? Que era o que a gente estava falando ali no começo. Tu coloca um monte de coisa na tua rotina. Tu lava a louça, aí lava a louça tu tem que lavar todo dia. Escovar os dentes tu tem que escovar mais do que uma vez por dia até. Arrumar o teu guarda-roupa tu também arruma uma vez a cada tanto tempo. Cara, com as finanças tem que acontecer da mesma maneira. Então, os gastos e as entradas eu tenho que anotar todo dia. Mas fazer o fechamento e distribuir por categorias pode ser uma vez por semana. Tu não precisa fazer isso todo dia. Tu pode só mandar lá no WhatsApp o que foi, mas não pensar muito a respeito. Se foi alimentação, se foi moradia. Talvez naquela hora que tu acabou de pagar, como, né, tu comentou, não... Tá, beleza, paguei, ok. Só manda ali. E aí no fim de semana faz esse fechamento. E aí joga lá no controle, que pode ser no papel ou pode ser na planilha. Se foi alimentação, se foi moradia, se foi lazer, se foi transporte, qual a categoria que se enquadra. Então coloca isso na rotina, é uma reprogramação. E claro, né, como toda reprogramação, tu tem que fazer independente de vontade ou não. Só vai se tornar um hábito, né? Só se torna um hábito se tu fizer independente da tua vontade. É muito difícil tu ver um adulto, por exemplo, dizer assim, eu não quero escovar os dentes. Não. Sabe o que precisa fazer? Hoje eu não vou tomar banho. Não tem. Se tu vai tentar deitar na cama sem ter tomado banho, tu se sente mal. Por quê? Porque é um negócio que tu já entende que tem que tomar um banho por dia. Então, as finanças também têm que ser programadas assim na tua cabeça. Daí elas deixam de ser um peso e se tornam mais um negócio automático que tu tem que fazer como tantos outros, sabe? Agora, deixa eu te perguntar, Bárbara. Não estava nem no script, mas conforme a gente vai conversando, acabou surgindo aqui. Tá bem. Como é que funciona essa questão do pessoal que é autônomo, né? Meu marido, por exemplo, ele é autônomo. Tem entradas toda semana. Funciona da mesma maneira o lançamento lá nas despesas? Não deveria. Porque, na verdade, quando a pessoa é autônoma, essa entrada variável, quem tem entrada por dia ou por semana é a empresa. Mesmo que ele não tenha CNPJ, empresa constituída, mas quando eu digo empresa, eu tô falando ele como autônomo, ele como empreendedor. Quem tem isso é a pessoa jurídica. A pessoa física tem que ter salário fixo. Uma das despesas dessa pessoa jurídica é o salário do teu marido. Então, ele empreendedor é o chefe, mas ele que trabalha
ali na manutenção, é ele funcionário. Então, todo mundo é funcionário. Todas as pessoas que trabalham são funcionárias. Só que algumas são funcionárias de si mesmas. E aí é o caso do autônomo, que quem tem que pagar o salário dele é ele. Então, quando ele vai listar as despesas da empresa, o que ele precisa de material, o que ele paga de plano de celular para falar com os clientes, o salário dele, aí o salário teria que entrar. Porque daí o salário dele sendo fixo, como uma despesa da empresa, tu entende que não muda nada no teu orçamento doméstico? Tu não precisa mexer no teu orçamento, porque ele é uma entrada fixa. Então, torna muito mais fácil o controle financeiro pessoal e doméstico quando o salário do autônomo é fixo. Porque daí o que tu tem para resolver de variável, tu concentra o variável tudo no mesmo lugar, que é a pessoa jurídica. Para a pessoa física, é tudo 100% previsível. Porque o salário dele, por exemplo, vamos dizer que seja, sei lá, R$3.000. A empresa tem que montar uma reserva nos meses em que entrar mais do que 3.000 e ir guardando esse dinheiro para daí no mês que não der 3, deu 1.500. Não tem problema, porque sobrou dos meses anteriores. Vai dar para tirar 3. Aí o salário dele é sempre 3, 3, 3, 3. E quem lida com as variáveis é a empresa. Essa é a estratégia que eu faço com os professores. Aproveitando esse gancho que você está falando, me dá a entender, não sei se eu entendi direito. O planejamento tem que ser separado de empresa para o doméstico? É isso mesmo? Sim, tem que ser. Tem que ser. E assim, é uma questão geralmente de. O controle no papel ou na planilha, enfim, realmente vai ter que ser em 2 lugares diferentes. Só que a estrutura é muito parecida. Pelo menos no método que eu ensino é assim. Então, do mesmo jeito que a pessoa física tem entradas de dinheiro, investimentos e despesas, a pessoa jurídica também tem entradas de dinheiro, investimentos e despesas. Então, em estrutura, tu não precisa aprender muito a mais por ser autônomo. Só que precisa ter o cuidado de ter 2 contas separadas, por exemplo, para que quando tu receber do cliente, tu não use esse dinheiro para passar na padaria e pegar pão, para abastecer o carro, para não sei o quê, que daí é despesa pessoal e depois tu não destrincha nunca mais, se tu virar a misturar. Então, mesmo quem não tem CNPJ, às vezes, né, se ainda não, né, tá vendo questão de regularizar e tal, mas pode ser que tu tenha 2 contas enquanto pessoa física. Tu tem 2 bancos diferentes. Então, concentra o que é pagamento e recebimento da empresa em uma e o que é pessoal, tenta concentrar na outra. O máximo possível de separação. As pessoas acham que é muito inteligente fazer tudo junto, porque daí faz uma vez só. Não. Só dá rolo. Isso daí. Só para se incomodar. Não é negócio, não. Fazer assim. Verdade. Queria que você comentasse agora um pouquinho sobre a questão de como é que a gente pode evitar os gastos desnecessários, que é uma coisa difícil, né? Como que a gente se controla? Tem coisas também de despesas que são variáveis, que a gente às vezes não está contando com aquilo no mês. Por exemplo, nesse mês que passou, eu fiquei doente várias vezes e aí a gente gastou muito com o hospital, com o remédio e não estava dentro ali do esperado e a gente acabou gastando mais do que deveria. Como é que a gente adequa tudo isso dentro do controle financeiro e como é que a gente evita determinados gastos? Primeiro que a gente, vamos separar aqui em 2 categorias, né? As coisas que a gente pode evitar e as coisas que a gente não pode. Então, para as coisas que você pode evitar, que são aquelas comprinhas assim por impulso, aquelas coisas que tu nem chegou em casa ainda, tu já se arrependeu. Tu só carregou a sacola no carro, tu já tá arrependida. E esse tipo de coisa, estratégia que até eu, Bárbara, uso para a minha pessoa. Quando a gente tem os nossos objetivos, quando a gente tem ali a parte de investimentos no nosso orçamento, a gente sabe quais são os sonhos que tu tá guardando dinheiro para realizar. Então, quando tu faz essas compras impulsivas, ou quando tá prestes a fazer, o ideal seria, analisa o quão mais longe do teu sonho tu tá ficando.
Então, se tu tá guardando, por exemplo, R$ 100 por mês para fazer um curso, e tu vai lá e tu vai comprar uma blusinha de R$ 100, é um mês a mais que a tua pós-graduação, que teu curso vai demorar para chegar. Se tu tá planejando uma viagem e tu gasta, mas é só R$ 50 aqui que eu vou comprar isso daqui e vou levar para casa. R$ 50 é um passeio a menos da tua viagem que tu vai fazer. É uma manhã ou uma tarde que tu vai passar no hotel porque a visita naquele lugar que tu queria ir é R$ 50 para entrar. E tu gastou hoje. Entende? Então, para conter gastos impulsivos, a melhor coisa que tem é tu pensar em comparativos. O que é que tu tá perdendo? A gente sempre tá perdendo alguma coisa quando gasta o nosso dinheiro. Porque, como eu disse, são escolhas. Se tu tá fazendo de um jeito, tu tá abrindo mão de fazer de todos os outros possíveis. Então, tendo clareza do teu objetivo, pensa o quanto tu tá perdendo por causa disso. Um dos primeiros objetivos que eu comecei a guardar dinheiro para fazer, assim, que foi uma das maiores mudanças assim que eu tive nas minhas finanças, foi quando meu noivo e eu decidimos morar juntos. E eu via tudo que eu queria comprar, eu via em termos de o que eu gasto nisso aqui, eu compro um jogo de panela. Poxa, mas comprando isso daqui dá o meu faqueiro. Mas comprando isso aqui dá não sei o quê. Tu começa, sabe, a comparar e aí tu perde um pouco da coragem. Então é muito bom o comparativo. E outra coisa até que eu tinha esquecido de anotar aqui, mas que é legal para conter compras impulsivas. Sair de grupo de WhatsApp e perfil de Instagram e coisa que tu segue de loja que só te faz cair em tentação. Quando tu quiser alguma coisa, tu precisa comprar para ti ou tu precisa de um presente, tu entra no perfil da loja e tu vê. Tu não precisa ficar sendo avisada por WhatsApp cada vez que a dona da loja chega com novidade. Porque aí tu vai querer ir lá na loja olhar. Então, sabe aquela coisa de evitar a tentação mesmo? Pra que ser masoquista? Pra que ficar se torturando? Se tu tem um objetivo maior, sai desses grupos, descadastra e-mail. Eu, Bárbara, mas era cadastro na Renner, era cadastro na Hering, era cadastro e-mail de tudo que era loja. Então, a gente precisa fazer uma limpa nas compras por impulso. E eu ainda compro nessas lojas, sabe? Eu ainda adoro. Mas quando eu quero alguma coisa, eu entro no site e eu procuro. Geralmente. Alguns cadastros eu mantenho, mas o que era muito tentador, cara, nem abre. Nem cadastra. Então, de novo, é muito mais uma questão de organização mental. Tanto a questão da comparação, quanto a questão de evitar as tentações. É muito mental. Então, essas são as coisas que a gente pode evitar, né? Agora, tem outras coisas que a gente não pode. Que aí foi o que tu falou, por exemplo, de questões de saúde e tal. Isso é o que a gente chama de imprevisto, né? Realmente, problemas de saúde são o exemplo clássico do imprevisto. Então, o que precisa ser pensado nesses casos é que tem que ter uma reserva financeira. Precisa ter uma reserva de emergência. Principalmente com tudo isso que aconteceu no ano de 2020, muito se falou dessa tal de reserva de emergência, só que muita gente também levou para o lado de perder o emprego e não sei o que, ter uma reserva para o caso de você perder o emprego. Ela serve para isso também, só que ela serve para outras emergências. Então, tu ficou doente, o teu tratamento não deveria sair do teu orçamento mensal. O orçamento mensal tinha que continuar caminhando do jeito que ele já estava. Quem tinha que pagar o teu tratamento de saúde era a tua reserva, por exemplo. Sabe? Do mesmo jeito que, o carro. Mas eu tenho o seguro do carro. Sim, mas se acontecer alguma coisa, tu tem que pagar a franquia para acionar o seguro. Tu tem 700 ou 1.200, 1.400 reais para pagar a franquia? Não tem. Então, tu pega da reserva. Tem coisas, às vezes, que as pessoas acham que, porque eu tenho seguro, então eu tô garantida. Sim, filha, e tu vai acionar o seguro como? Se tu não consegue pagar a franquia, por exemplo. Então, a reserva ajuda muito nisso. A reserva para imprevistos é ótima. Viver é um risco, né? Vai acontecer alguma coisa. A questão é quando e o quê. Mas que vai. Então, a gente precisa ter. E eles são
de fato são inevitáveis. E tem algumas coisas que as pessoas chamam de imprevistos, né, Tamiris, que não são imprevistos. São meses que têm picos de gastos, mas que não são imprevistos. Que é, por exemplo, mês que tem IPTU, que tem material escolar, que tem essas coisas. As pessoas se enrolam ali no começo do ano para pagar isso e chamam de imprevisto. Não é imprevisto. Tu sabe o ano inteiro que quando chegar no começo do ano tu vai ter material escolar para comprar. Então, o seguro do carro, essas coisas que acontecem uma vez por ano ou duas vezes por ano, a gente sempre tem que pensar no nosso orçamento como uma coisa anual. Na hora que o dinheiro entra, o nosso dinheiro entra mensal, né? Ou semanal, enfim, mas geralmente o nosso controle é mensal. Só que quando a gente pensa nessas despesas assim, a gente sempre tem que considerar o orçamento anual. Então, o ideal é tu dividir esses valores por 12 e guardar um pouco por mês. Aqui em casa a gente faz isso. Agora, em agosto, a gente tem o seguro do carro para pagar. Mas ele não vai sair do orçamento de agosto. Porque a gente dividiu por 12. Já lá em agosto do ano passado, quando a gente pagou o seguro no ano passado, a gente fez isso. E esse ano de novo. Então, a gente, desde que acabou de pagar o seguro ali em agosto, a gente não, beleza, agora eu vou gastar esse dinheiro. Não. Setembro, outubro, novembro, eu vou continuar guardando aquele tanto ali, para quando chegar na 12ª vez que eu vou guardar, eu pago à vista. E ainda choro um desconto daí porque tá pagando à vista. Então, algumas coisas não são imprevistas, elas são totalmente previsíveis. É muito uma questão de se organizar. Picos de gastos geralmente podem ser evitados. Se tu fizer isso, se tu dividir por 12, o material escolar dividir por 12, o IPTU dividir por 12, sempre para trás, né? Para tu ir juntando dinheiro e pagar à vista. E não dividir em 12 para frente. Porque tu não tem certeza de como que vai estar a tua vida daqui a 3 ou 4 meses. Então fazer parcelas às vezes é meio perigoso. Então, Entendi. Mas agora, essa questão das variáveis aí, desses imprevistos, entra em que categoria dessas do planejamento? Dos imprevistos? Dos imprevistos. Tem alguma categoria que a gente adequa ou simplesmente é uma reserva que a gente guarda e vai guardando ali? Os imprevistos, a questão ali que eu falei da reserva financeira, é investimento. Porque tu não sabe para que tu tá guardando. Tipo, não tem nome, porque é um imprevisto. Então, tu simplesmente coloca lá nos teus investimentos reserva financeira e quanto que tu vai destinar para reserva. E aí tu vai guardando. Já os outros, que são previsíveis, que daí é a questão do seguro do carro, IPTU, essas coisas, aí eu lanço na categoria que é. O que é moradia, o que é transporte é transporte. E por aí vai. Mas o que não tem nome porque é imprevisto, então fica lá nos investimentos. No caso, por exemplo, de uma formação, um curso que o professor ele queira investir, entra com qual dessas categorias? No investimento também ou não? Ele vai guardar o dinheiro antes ou antes de começar ele vai juntar tudo ou ele vai simplesmente se matricular e começar a pagar e adequar dentro de uma dessas categorias que já existe ali dentro do controle doméstico? Se tu consegue se organizar, como a gente está falando aqui, né, e se planeja com antecedência, é o ideal. E aí vai nos investimentos. Do mesmo jeito que vai a reserva financeira, vai ali, curso tal, vou guardar 150 por mês. E vai ali, vai guardando, investindo aquele dinheiro. Agora, se é uma coisa que tem mensalidade, como por exemplo, o que eu quero fazer é começar uma segunda faculdade, alguma coisa assim que vai ser mensalidade, aí tem a categoria de educação, que é dentro do orçamento ali na parte das despesas. Então, se for mensalidade, aí ok, né? Tu coloca ali na parte de educação e vida que segue. Mas se tu conseguir se organizar com antecedência, o que é o ideal, aí vai nos investimentos. Entendi. E aí eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente, que a gente já está chegando quase no final da nossa live, falar um pouquinho sobre os principais erros que as pessoas cometem e acabam se desorganizando dentro desse planejamento. Tá.
Tem alguns, assim, que são bem comuns. Eu até anotei alguns aqui. O primeiro deles eu até já cheguei a falar, né? Que é fazer só quando quer. É dizer que vai começar, jurar que vai começar, estilo promessa de ano novo. E daí a primeira vez que começa a conta não fechar, tu vê que tu tá gastando mais do que tu queria, tu larga. Porque daí é melhor a gente não olhar do que ter que consertar o problema. Então esse é o primeiro erro. Tu toma a decisão, que é a coisa certa a se fazer, mas depois tu desiste no meio do caminho. Então precisa da parte da disciplina. Tem que virar rotina. Esse é o primeiro erro que a galera faz. Fazer só quando der vontade. Segundo erro muito comum é escolher uma ferramenta que você não sabe usar. E aí eu falo muito da questão da planilha. Por quê? Planilha é muito legal, é muito chique. E, planilha remete a finanças. Mas tu sabe usar planilha? Se tu não sabe, pega o caderno e faz um caderno. Não crie obstáculo porque você não sabe usar planilha. Não está escrito em lugar nenhum que você é obrigado. Ou não deveria estar, pelo menos. Agora a Bárbara está dizendo, né? Não precisa. Não precisa. Tem, por exemplo, aplicativos de celular. Tem aplicativos que são de finanças. Eu não gosto. Eu não uso. Eu, Bárbara, não domino e não ensino as minhas alunas a usarem. Mas eu não sou obrigada a dominar todos. Eu preciso dominar um. Então, se você domina o aplicativo, quer fazer no aplicativo, se joga. Se você domina a planilha, quer fazer na planilha, faça na planilha. Se não, faz no papel. Caderno todo mundo sabe usar. Então, um grande erro é ficar usando como bengala a questão da ferramenta. Quando é só isso mesmo, só uma ferramenta. Escolhe uma e começa. Depois, se tu aprender planilha, se tu aprender aplicativo mais pra frente, tu troca. Mas na pior das hipóteses, começa pelo caderno mesmo, que é melhor do que nada. E orçamento familiar mesmo, assim, doméstico, dá pra fazer no caderno para sempre mente. Não tem crise. Outra coisa que é bem comum, ignorar pequenos gastos. Quando a pessoa vai fazer o seu orçamento, ela lista as coisas grandes. Quanto que tu gasta em aluguel? Quanto que tu paga de mercado? Quanto que tu gasta para abastecer o carro? Isso tu coloca. Agora, aquelas coisinhas pequenininhas, que cada vez que sai de casa traz uma coisinha pro filho, que vai na padaria e nunca traz só o pão, já traz mais um refrigerante, ou já traz mais uma cuca, isso não entra no orçamento. E é onde dá furo. E não dá para ignorar os pequenos gastos. Apesar de dizer pequenos gastos, o erro é bem grande. É bem considerável. E um último erro, né, que seria, no caso, não fazer o planejamento. É só chorar sobre o leite derramado. Então, tu espera chegar no fim do mês para se lamentar que não sobrou dinheiro. Só que tu não pegou lá no último fim de semana do mês anterior e sentou para planejar o teu mês. Tu achou que ele ia se planejar sozinho. Aí, realmente, assim, tava na tua mão. Tu podia ter feito. Não é culpa do destino e nem nada disso. Então, é um erro bem, bem frequente, sabe? Chorar sobre o leite derramado. Não façamos isso. E falar agora sobre a questão das dicas. Que dicas você daria para o pessoal que está em casa, os professores, para resolver essa questão? Essas questões, né, na verdade, que você listou. Esses primeiro problema ali que é relacionado a... O último, né, que eu falei, que é não fazer o planejamento financeiro, mas também o primeiro, que é só fazer quando quer, seria estipular isso como rotina e colocar ali, ó, todos os dias para fazer. Demora menos do que o tempo de uma música. Se tu colocar uma música para tocar, antes de ela terminar, tu já mandou lá no WhatsApp teu e do teu marido, ou tu já anotou numa folha tudo que entrou e saiu de dinheiro naquele dia. É só não deixar acumular de um dia para o outro. Então, a dica faça todo dia. Não vai demorar mais do que o tempo de uma música, mas coloca o teu despertador para tocar todos os dias no mesmo horário, ou vincule isso a um hábito que você já tem e que você vai fazer. Então, todos os dias depois de tomar banho. Ou então, quem faz exercício todo dia, todos os dias depois de fazer exercício. Enquanto eu espero o corpo dar uma voltada, uma estabilizada para tomar banho, vou aproveitar e já vou mandar lá
as informações lá no grupo de WhatsApp, ou então eu vou anotar na folha. Então, precisa colocar como rotina. É uma dica muito importante, precisa entrar. Uma segunda questão é ter uma lista de objetivos, ou é ter um quadro dos sonhos, é ter claros os objetivos que você quer alcançar. Porque não vai adiantar ficar esperando o dinheiro sobrar. Então, já começa a fazer essa pesquisa. Ainda que, hoje eu não tenho dinheiro, hoje não tem mais o que fazer no meu orçamento, sempre dá para fazer alguma coisa. Começa a pesquisar sobre o sonho que você quer realizar, sobre o curso que você quer fazer, a pós que você quer entrar, que aí vão começar a aparecer oportunidades no teu orçamento que tu vai ver, eu faço isso aqui hoje, mas nem é tão importante assim. Se eu tiver que ficar 6 meses sem isso, eu não vou morrer, né? Então a gente precisa também mudar às vezes um pouquinho o olhar e perceber que cortes ou reduções no orçamento não necessariamente são para sempre. Às vezes é só o tempo de tu realizar o teu sonho e depois o negócio vai voltar. Não é um adeus, é um até logo. Mas as pessoas têm medo de dizer até logo. E entender que dinheiro não é ruim, né? Tu já falou ali que na tua casa tu faz essa parte de controle financeiro com o teu marido. Que bom. Dinheiro não separa casais. O que separa casais é não falar sobre ele. É justamente o contrário. Então, precisa sim falar disso em família. Quem tem filhos, precisa mostrar que isso não é tabu. Como é que o teu filho um dia vai cuidar do próprio dinheiro dele, ou vai, quando ele tiver a família dele, tiver marido, tiver esposa, como que ele vai ver naturalmente que o dinheiro é um assunto natural se ele nunca escutou os pais falarem sobre isso? Ele não tem idade para entender, mas para ver que vocês tocam no assunto sem brigar, geralmente as crianças pequenas já têm. Então, como a gente falou no começo, né? Dava pra fazer uma live só falando de educação financeira na parte das crianças. Mas a gente tem que naturalizar esse tema, sabe? É assim que se tira o tabu. Pra gente dói um pouco mais. Pra quem cresceu de outro jeito, dói mais. Pra quem tá crescendo agora, se isso já for colocado na cabecinha deles, eles não vão sofrer assim. Eles não vão ter que aprender depois de grandes. Porque eles cresceram desse jeito.